se nós dissolvemos a identidade, ou seja, vamos excluir a ideia de identidade, a noção de identidade, ou seja, não precisamos de marcar quem sou eu, quem sou você, tá? Isso quer dizer que você não tem possibilidade de diferenciação, você tem uma uniformidade. E a uniformidade, para todos os fins, ela é negativa numa natureza e numa sociedade, em sociedades tão plurais como as nossas, né? Olá! Estamos começando mais um episódio do Fé Pública, nosso 5º episódio. A gente vai contando até a gente não perder a conta. Daqui a pouco a gente perde também, né? Daqui a pouco a gente perde. Eu sou Cacau Marques, sou pastor batista e professor de História. E eu sou Thiago Melo, teólogo, cientista da religião, pesquisador em teologia pública e política. Isso aí, esse é o nosso cantinho para falar sobre fé, sociedade e democracia aqui na internet. Perfeito. E hoje nós vamos falar sobre nós e eles. E eles? Nós também. Hoje o nosso tema é nós e... Como é que ficou bonito aí? Fala aí. É um título de tese. Nós e eles. Tem mais? Você tá vendo o subtítulo também? Não, porque você botou 2 pontos, hein? Botou? Ah, é verdade, tem o subtítulo. Não, o subtítulo é bonito, é assim, ó. Quer ver, ó? Nós e eles, uma estrutura de pensamento que gera violência e exclusão. Não é tão bonito assim, né? É bonito, Não, ficou bom. A gente podia pensar um pouquinho mais. Isso, a gente podia ter elaborado esse subtítulo, né? Podia ser título tá lá. Exclusão e Abraço. Exclusão e abraço. Ninguém nunca pensou nisso antes. Uma confissão aqui. Quando saiu a tradução do Exclusion and Embrace, né? Saiu para português como Exclusão e Abraço. Eu não gostei, né? Eu não tinha lido o livro, né? Eu não gostei porque eu achei que embrace não é abraço, embrace é envolvimento, né? Acolhimento, né? Seria exclusão e acolhimento, né? Mas a melhor tradução dada no livro é abraço mesmo, né? Exatamente. E tem a ver com o abraço, literalmente. Tem a ver com o abraço, literalmente, o movimento do abraço e tal, né? Enfim. Nós vamos falar desse livro aqui hoje. Vamos falar. Vai falar desse desconectado. Não, de maneira nenhuma. Baita livro, inclusive, né? Eu lembro quando eu divulguei esse livro que eu ganhei, né, de presente da Mundo Cristão, aí eu divulguei dizendo, é daqueles livros que ajudam o mundo a ficar melhor, né? É isso. Né, para quem não sabe do que nós estamos falando, nós estamos falando do livro do teólogo Miroslav Volf, croata. Amigo pessoal do Thiago. Meu amigo. Não, tem que dizer uma coisa aqui, vou colocar isso aqui publicamente na internet. Tomara que... Ele não fala português. Então, graças a Deus. Mas assim, ele é o meu maior... sucesso profissional e pessoal até o dia de hoje é de ter uma dos encontros que a gente teve, ele falou assim, e aí amigo, entra aí. Olha só, hein? Ele é um europeu, né? Leste europeu, ninguém fala que é amigo um do outro, certo? Não sei, né? Talvez. Não fala. Mas a Croácia tem praia, tudo, né? Verdade. Joga futebol. Mas não tira isso de mim. Vamos deixar assim? Cara, isso. Do Equador pra cima, amigo é título de nobreza. Perfeito. É isso que eu queria ouvir. Obrigado. Muito bom, gente. Nós vamos falar sobre essa questão aí, dessa lógica de nós e eles. A gente fala muito sobre isso, né? Na verdade, quando se fala de disputas, esse termo, ele aparece muito em debate. Sim. Debate eleitoral. Não, porque essa lógica de nós e eles, não, porque a gente tem que passar por essa lógica de nós e eles e tal. Só que todo mundo ganha capital político insistindo na lógica do nós e eles, né? Sim. E aí você ganha capital político para o nós, não para eles. E aí é o lance. O lance da política hoje, em grande parte, é definir quem somos nós, né? Se você consegue convencer as pessoas de que elas são parte do nós e que tem um eles que a gente precisa evitar... Perfeito. Acabou, você ganhou ali a coisa. E ninguém quer arriscar perder isso. Ninguém quer arriscar perder esse curralzinho. Então, na verdade, é uma atuação antidemocrática para ganhar vantagem na democracia, né? Você traz todo um discurso antidemocrático em nome da democracia, o que é pior ainda, né? Porque é antidemocrático, é em nome da democracia. Porque assim, olha, eles são os que ameaçam a democracia. É o negócio do dar o golpe para não tomar o golpe, fazer revolução para não tomar revolução, fazer uma ditadura para não ter ditadura, né? Ótimo elemento, Cacau. Você brilhou agora, cara. Tanta coisa tem ali dentro, né? Vamos nem deixar. Vamos deixar. Mas nós quem pegou. E nós vamos ter ali podcast para falar sobre, por exemplo, ditadura, né? Ditadura. Inclusive, a gente até pensou em gravar hoje, mas a gente falou, vamos dar uma lida um pouquinho mais e gravar. Mas, na verdade, eu acho que a gente vai ter que ter alguns temas sobre ditadura, tá? Porque tem algumas abordagens diferentes pra gente fazer. Mas vamos falar sobre essa lógica
do nós e eles aí, Boa. porque é um tema que aborda uma coisa, e aí vocês ficam conhecendo um pouquinho mais o meu amigo Thiago aqui, que aborda um dos temas principais da sua pesquisa e das suas pesquisas, né? Que é o tema da alteridade, né? E que deve ter que contribuir muito nesse debate aqui, né? Então, manda aí, Thiago, o que você... Brilha aí. Não, eu vou começar e a gente vai Bora, demorou. tocando aqui, tá? Porque eu acho que assim, quando eu falar de nós e eles, nós estamos falando de duas coisas, né? Eu tô falando de uma identidade e de uma alteridade. Perfeito. Né? Primeiro que quando você fala de alteridade é uma palavra que não é comum no nosso vocabulário, né? Diário, assim, a gente não usa tanto. Não. Mas existe outra palavra no português ainda que é um sinônimo, que é menos usada ainda, que é outridade. Outridade. Existe, outridade. Que basicamente é a mesma coisa, e outro vem de altero, né? Exatamente. Alter, né? Não, é a mesma coisa, só que a etimologia é diferente. Então, é? Alter é do latim, né? E outridade é francês. Né? Não, tudo bem, mas lá, antes do francês era de alter, é tudo latim, né? É tudo latim, exatamente. Nossa, tomei um susto agora, eu falei, Não. Olha só, as duas palavras em português... Perfeito, elas vêm de lugares diferentes. Nossa, legal. Mas elas significam a mesma coisa, que é basicamente ser ou ter propriedades de, ter característica ou natureza de um outro, que é de outro. E aí muita gente usa a palavra diferença como sinônimo. Tem contextos que funcionam, tem contextos que não funcionam, né? Mas a ideia de alteridade é justamente de ser um outro, né? Ou de ter características e natureza de outro. E aí, então quando a gente fala de nós estamos falando de uma identidade, ou seja, nós somos tal coisa. E aí os outros, eles não são nós, né? Então eles são outros. Aí a gente está falando dessa dinâmica entre nós e eles. Eu vou tentar aqui até o final do episódio ser o mais justo possível, porque eu não acredito que é possível eliminar a lógica nós e eles. Mas é possível eliminar a lógica nós contra eles. Olha aí. São duas coisas diferentes, né? Porque assim, uma coisa é a gente tentar dissolver identidade, a noção de identidade. A outra coisa é a gente assumir a identidade, mas refazer ela para caber o outro também. Aí é outra questão. Mas vamos então falar sobre, tipo assim, nós e eles aqui pra gente começar e nós vamos trocando aqui a nossa... Enfim, eu acho que uma das coisas é que no debate contemporâneo da filosofia, das ciências humanas no geral, né? Filosofia, sociologia, antropologia, identidade é um termo complicado. Ele é meio que mal visto hoje em dia. Né? Porque ficou conhecido na filosofia como o problema da identidade. Sim. Aí as filosofias mais pós-coloniais, elas conheceram esse debate como o problema do sujeito. Né? Então são duas questões, nós não precisamos entrar nelas, mas a grande questão é que o problema da identidade é que é uma herança moderna, né, muito cartesiana, e kantiana também, de que existe um eu fixo, né, unificado, em que eu posso dizer assim, isto aqui sou eu, né? Isso. O que faz eu ser eu. Isso, e assim, o que me faz ser reconhecível em relação a outros, essa é a grande questão. Isso é identidade, né? Agora, identidade no sentido humano, ou seja, da minha subjetividade, vamos combinar aqui que identidade a partir de agora vai significar a percepção que a gente tem de nós mesmos, né? Porque pode significar muita coisa, inclusive pode usar até para objetos, né? Qual que é a identidade desse objeto aqui, né? Que é o problema filosófico, mas não é isso, né, que nós estamos falando. É aí que eu estou falando de identidade no sentido humano, eu estou falando da subjetividade, de como nós nos percebemos enquanto indivíduos, né? Então, a partir dessa ideia, a gente também precisa entender assim, tá, mas então a identidade é um problema? Ou seja, é um problema eu ter um eu unificado? Não necessariamente, né? A gente tem, por exemplo, uma discussão do Heidegger, que ele fala sobre a identidade e diferença, um livretinho que está até publicado pela Vozes, muito difícil de ler, inclusive, né? Heidegger, tipo assim, o nosso amigo Marcelo Cabral, ele não gosta do Heidegger, porque ele fala assim que... Muita gente não gosta do Heidegger. Ele fala assim, cara, se você for escrever um negócio para ninguém entender, não escreve, entendeu? E assim, parte é porque eu sou burro e eu não vou entender ele, mas em parte é porque ele é muito difícil para qualquer pessoa. O brilho! Exatamente, cara. Então para ele, não queria entrar nessa discussão especificamente, mas para ele é um problema se pensar na identidade como essa coisa fixa, né? De um eu fixo que sobrevive a todas as intempéries e mudanças da vida, né? Sim. Agora, isso não necessariamente funciona desse modo, né? E aí, a crítica pós-colonial, só para mencionar aqui, depois a gente já troca de assunto, a crítica pós-colonial vai falar assim, não, que essa questão do sujeito, de ser um eu, ela é, na verdade, uma criação do encontro com as sociedades
pré-modernas com os colonizadores. Ah, sim. Né? Uhum. Porque aí, inclusive tem um livro muito interessante, eu acho que é de Hugo Asman. Errou! Que escreve um livro que chama O Descobrimento do Outro. É 1400 e... Qual que é o ano do descobrimento? 1492? Exatamente, 1492, um descobrimento do outro. E aí ele fala justamente sobre isso. Então, assim, o que quer dizer? Que se você pensar numa estrutura pós-colonial de pensamento, o outro só existe porque existe um eu, né? E aí você define quem é o eu, que no caso dos colonizadores era um sujeito branco masculino, que era o dominador e o explorador, né? E que era o modelo de humanidade em comparação com o outro, que é aquele desalmado, né? Porque você vê os registros, por exemplo, das embarcações exploradoras aí aqui na América, quando eles encontravam com indígenas, eles falavam que eram animais sem alma, literalmente desse jeito. Está escrito nos registros históricos, né, dos navegadores. Então, esse outro passa a ser qualquer um que não seja o modelo de identidade, que é o modelo europeu cristão e tal, né? Então, começa a ser um problema com a questão da identidade também por causa disso. Não, e essa identificação histórica desse momento, né, da criação não da criação do conceito, pelo menos, mas da reflexão sobre isso, ela é muito importante pra gente, porque, de fato, né, ali você tem um encontro com o outro mesmo, né? Quando eu estudei a América colonial, era justamente esse foi o nosso eixo, foi o eixo de alteridade. A gente trabalhou alguns textos lá muito interessantes. Tem um texto do Michel Dessertot sobre o Jean Delery. Sabe o Jean Delery? O Jean Delery é o reformado que veio lá para a França Antártica na época lá do... Ai, qual que é o nome lá? Da turminha reformada que veio lá para a Confissão de Fé da Guanabara. Recife? Não, no Rio, eles vieram para o Rio de Janeiro, né? Ah, sim, era a Confissão de Guanabara. 1555, 1556, O Jean Delery, ele tem um texto que ele começou a escrever, ele morreu aqui no Brasil, né? Ele começou a escrever sobre os indígenas. E aí o Jean Dessertot traz essa ideia sobre a alteridade. E tem o texto também do Montaigne, filósofo, né, do século XVIII, sobre os selvagens. E o Montaigne nunca veio para a América. Não tem lugar de fala, ali diriam. Você não tem lugar de fala. Ele escreve, eu falei século XVIII, não é antes, né? Eu não me lembro. Mas ele escreve a partir como se ele estivesse vindo, né? E basicamente destacando essa alteridade que ele nunca nem conheceu, né? É muito interessante essa percepção, porque de fato foi esse encontro com o outro mesmo, né? É claro que isso já existia antes, encontro, vamos dizer assim, Ocidente e Oriente, vamos dizer dessa maneira, né? Mas ali tinha uma base, uma correspondência mais ampla, né? Sim. O encontro com o americano, né? Foi, né? Com os povos originários aqui da América, foi descobrir vidas extraterrestres. Exato. E aí tem a segunda parte, que é a construção da identidade nacional desses povos, como cada povo foi se percebendo na sua história de independência, na sua história republicana, inclusive, né, que o Brasil é o único país da América que tem um período monárquico, os outros todos tiveram uma independência republicana já. Como que cada um passou a se enxergar? Quais são os modelos? Nós somos o quê? Nós somos europeus? Então vem lá uma proposta, por exemplo, um autor argentino, agora não me lembro quem, o Sarmento, né? Que tenta fazer do americano o europeu, enquanto o outro, outros vão, não, você Martí, por exemplo, vai falar, não, a gente é outra coisa, né? E vai tentar procurar, então, essa busca da identidade e da alteridade justamente nesse encontro América Latina, ou América, de fato, e Europa, e que vai bater num monte de questões nossas, né? Quando a gente pensa o cidadão brasileiro, né? Quem é o brasileiro, a gente elimina, por exemplo, os indígenas, né? A gente faz esse tipo de coisa terrível, né? Então, eu nem sei por que eu puxei isso tudo, mas foi você falou da América. Mas acho que faz todo sentido, porque reforça muito de como a questão da identidade e da alteridade, ela é, por um lado, inevitável, né? Mas, por outro lado, ela também cria justamente essa estrutura de hostilidade, né? Onde você vê o outro como alguém a ser combatido, excluído, ou eliminado, enfim, pode ser qualquer coisa, dependendo de quando e onde nós estamos falando, né? Então, acho que essa estrutura de nós e eles, ela tem essa ambiguidade mesmo, sabe? Porque é inevitável. E aí veja a questão. Esse é um dos pontos aqui que o Miroslav Volf, ele argumenta no livro Exclusão e Abraço. Ele diz assim, que a questão é, se nós dissolvemos a identidade, ou seja, vamos excluir a ideia de identidade, a noção de identidade, ou seja, não precisamos de marcar quem sou eu, quem sou você, tá? Isso quer dizer que você não tem possibilidade de diferenciação, você tem uma uniformidade.
E a uniformidade, para todos os fins, ela é negativa numa natureza e numa sociedade, em sociedades tão plurais como as nossas, né? Pensa em qualquer instância que seja do mundo natural ou do mundo social, né? Então, e aí o contraste disso é tentar adquirir nessa estrutura nós e eles uma possibilidade para que seja não um nós contra eles, mas como eu tenho tentado defender, um nós não sem eles, né? Porque o nós não sem eles é a ideia de que eu só sou eu porque existe um outro, né? Existe essa autoridade que, de algum modo, ela permeia quem eu sou. Exato. Então, acho que isso é interessante para a gente pensar. Agora, não é isso que acontece, né? O que a gente vê, por exemplo, na política contemporânea, na polarização. A base da polarização é isso, né? É tipo assim, dizer assim, ó, não, eu sou, nós somos e temos algo que eles não têm, né? Você acha que a polarização ela é um fim? Ela é um fim do extremo essa democracia representativa que a gente tem? Porque, assim, um dos sentimentos políticos mais poderosos é o medo, né? E o medo é sempre em relação ao outro, ao desconhecido, né? Então, a maneira mais fácil de você fidelizar um eleitorado, por exemplo, é colocando o risco e o medo que tem do outro lado. Né? Talvez eu não seja o melhor para ganhar, mas certamente ele é o pior para ganhar, né? Sim. Então, eu sou melhor para ele que ele não ganhe. Sim, boa. E aí, o medo é muito mais do que a esperança, que você fazer propostas, né? É muito mais difícil de você trabalhar com isso do que você trabalhar, olha, tá, não é hora, agora a gente tá em guerra, é o tempo todo estado de guerra eterno, né? Muito mais fácil fazer uma política da negatividade do que propositiva, né? Eu fico pensando se não vai sempre chegar nisso. Sim. Bom, que vai chegar nisso em algum momento, vai, né? Mas também dá pra voltar disso, né? Sim. Então, o que o pessoal que estuda a polarização diz é que a polarização ela pode ser, em muitas instâncias democráticas, inevitável. Tá. Mas o que eles chamam de polarização extrema ou de extremização da polarização é o grande problema. Tá. Porque aí você não vê alternativas, né? Aí já não é mais um cenário democrático. É um cenário antidemocrático, onde você não tem outras possibilidades, além de duas que se pretendem ser autoritárias. Você não tem nenhuma percepção de uma sociedade compartilhada. Perfeito. Cooperação, né? Isso. Não, mas o problema dessa estrutura nós e eles é que ela gera muita exclusão e violência desnecessária, né? Tá. Sabe? Então você imagina aqui, cara, que nós e eles, beleza, vamos combinar aqui, então, que nós e eles pode ser uma estrutura inevitável de pensamento, seja para definir um objeto que é este, não aquele, seja para definir uma pessoa, eu sou eu e não ele, certo? Ou ela, né? Enfim, que seja. Agora, daí para nós pensarmos, por exemplo, por exemplo, uma exclusão racial, né? Uma exclusão econômica, né? Uma exclusão, enfim, pode ser de qualquer natureza que seja. Aí é um passo que é desnecessário, né? E ele, na verdade, ele prejudica o convívio democrático, né? Enfim, essa é uma questão. Agora, posso jogar uma questão aqui religiosa que vamos lá, veio? Joga. Vamos lá. Tem uma das críticas a essa noção de identidade, ela está muito ligada à crítica à noção de monoteísmo. Olha aí. Essa você não esperava? Essa você esperava. Porque, cara, tem um autor que ele é muito interessante, ele é um egiptólogo. E é o Jan Asma, né? Não é o Hugo Asma, que eu mencionei agora há pouco. É o Jan Asma, ou Jan Asma, eu não sei como se pronuncia, né? Mas ele é um egiptólogo e trabalha o nascimento do monoteísmo, né? E aí ele fala que na história, o nascimento do monoteísmo, ele também dá surgimento à ideia de verdade absoluta, né? E de a capacidade de distinção de certo e errado muito estanque. Né? Ou seja, isso aqui é totalmente certo, isso aqui é totalmente errado, né? E aí isso causa, digamos assim, rupturas no tecido social onde é posicionado. Veja só, a minha questão não é nem o problema, eu não tenho problema nenhum com essa crítica, inclusive porque eu acho se ela for verdadeira. Inclusive, veja, inclusive eu acho que porque a fé cristã ela não precisa ser vista como monoteísta, ela precisa ser vista como trinitária acima de qualquer coisa. Esse é um ponto importante, né? Esquema última, dizendo, né? Mas gente, o Thiago não está falando que trinitarismo não é monoteísmo, tá bom? Ele só estava falando que a principal... O Cirilo já
A principal principal modo de entender aspecto é que Deus da fé cristã e a partir de uma teologia trinitária. tem que explicar isso. Ó, isso, exatamente. Tem que pensar nos cortes que podem ser feitos, né? Verdade. E não é isso, tá bom? É. Mas o ponto é a lógica monoteísta, pensar nisso, né? Então, porque para ele é isso. Então, você imagina assim, tipo, se você tinha vários deuses antes e cada um tinha uma função, né? Tanto para prover coisas, ou para ajudar, ou para ser ter algum papel na hierarquia das divindades, né? Agora, você tem um Deus só que reúne todas as características e que é levada ao infinito. Então, se ele é bom, ele é super bom. Se ele é misericordioso, ele é super misericordioso. Ele é tudo. Então, dele só pode prover aquilo que é verdade, aquilo que é bem. Para esse autor, o monoteísmo é a origem da intolerância. Perfeito. A intolerância é um dos tópicos dele, né? Ó, que eu tenho vontade de trucar essa questão, mas como eu não li, eu não vou falar. Não, uma Porque coisa pensando em outros monoteísmos, a gente vê... Porque assim, a gente convive num ambiente... Nossa, mas aí eu vou puxar muito longe. Não, pode puxar. Não, a gente como experiência humana, tem uma coisa que nos salta aos olhos, que é a coerência da vida, a coerência do universo. O universo é coerente, ele faz sentido, né? As coisas... Então, ela aponta para um tipo de possibilidade, um tipo de ordem. Sim, um tipo de ordem. Inteligibilidade. Inteligibilidade, que é um corolário dessa coerência. Você pode compreender justamente porque ele é coerente. Perfeito. Se ele fosse totalmente absurdo, a gente não compreenderia. Exato. Ainda que os nossos aspectos subjetivos possam ser absurdos, né? Vamos puxar o Cabi aí, né? Sim. A gente pode viver o absurdismo. O universo em si, ele tem sentido, ele funciona, vamos dizer assim. E então, outros caminhos politeístas do mundo antigo chegaram a essas conclusões de uma centralização da compreensão do universo, né? Eu acho que faz muito mais diferença a gente pensar como essas coisas são relacionadas à ética. Sim, boa. Porque elas não são relacionadas sempre da mesma maneira. Inclusive, a elaboração trinitária, ela tem os efeitos éticos que o Moltmann destaca, né? Que é o avô do A gente brinca, porque o Moltmann foi orientador do Wolff e o Wolff orienta com o Thiago. Tá? Que ele destaca, e que tantos outros destacam essa realidade trinitária como uma fonte ética também para a vida comunitária e tal, né? É uma maneira de lidar com isso também, né? Não, outra forma é que é a própria forma que o Wolff faz. Ele faz isso no livro Flourishing, que ele fala de como as religiões contribuem para o bem comum, alguma coisa assim, o subtítulo. E nesse livro ele fala assim, tá bom, a noção de monoteísmo pode levar a essas implicações que o Aslan fala. Mas qual monoteísmo? E de que modo? Porque se você discute, por exemplo, questões como qual o caráter desse Deus, você tem outra configuração de discussão, entendeu? Então tem que qualificar o que significa monoteísmo, né? Mas eu não acho que o Aslan está errado na lógica filosófica dele, digamos assim, na crítica filosófica dele, de que, de certo modo, um Deus que reúne tudo em si mesmo e que é a única fonte da verdade pode gerar, no nível social e político, ele gera intolerância porque cria dois grupos. Um que possui plenamente a verdade e um que não possui nada da verdade, né? Que é mais ou menos assim como é visto, a grosso modo, o monoteísmo. Embora não seja assim, porque o próprio Antigo Testamento dialogava com culturas ao redor, reconhecendo pontos de verdade nas culturas ao seu redor, né? Do Oriente Próximo. Mas aí, no caso da crítica, ela não está simplesmente falando sobre... Porque, de novo, o Antigo Testamento é um texto que são muitos textos, né? E que esses textos, eles também lidam com outras questões de maneira diversas entre si e tal, né? Mas eu entendo a lógica e eu acho que ela faz sentido também, eu como você está dizendo. Eu acho que abre-se um campo muito grande. Mas eu ainda acho que a relação com a ética bate um pouco nisso, qual monoteísmo, qual divindade, vamos dizer assim. Mas não resolve totalmente, porque dentro do cristianismo você vai ter essas apropriações, esse monoteísmo para esse tipo de verdade absoluta na mão de um, e bate um pouco naquilo que a gente falou sobre excepcionalismo cristão, né? Boa. Mas tem também o outro lado, o lado de encontrar no nosso relacionamento com esse Deus monoteísta
o modelo de lidar com a alteridade. E aí eu quero ir lá para as minhas influências, né? Porque se o Thiago bebe muito lá bebeu bastante do neocalvinismo, agora está em outras Com certeza. águas, né? Muitas fontes, muitos Eu acho que a gente tem que voltar para a discussão daquela linha teológica que a gente convencionou chamar de neo-ortodoxia, né? Boa. Que identifica em Deus o totalmente outro, né? Então a alteridade absoluta, né? E isso pode parecer uma coisa, né, terrível, num ponto de vista, inclusive, especialmente de um evangelicalismo muito pessoal, que é o que do Brasil, né? De um Deus que está o tempo todo fazendo milagres, o tempo todo curando gente, dando dinheiro, né? Para tirando as drogas, eu lembro agora que a gente falou outro dia. Mas que, na verdade, quando o Barth vai retomar esse conceito, um conceito que estava lá, sagrado, Do outro, né? né? Rudolf Otto, né? E estava lá em Kierkegaard também, que fala da infinita diferença qualitativa entre Deus e os homens. Quando ele retoma esse conceito, ele justamente retoma por causa de uma questão de intolerância. Que é justamente quando ele olha a exacerbação dessa visão de nós e eles no contexto de Primeira Guerra Mundial, em que as pessoas se apoderavam do discurso teológico para justificar uma guerra que era todinha ela movida por interesses imperialistas, que a Primeira Guerra Mundial é isso, né? É todo mundo disputando território, arma, produção, tudo, né? E tudo com linguajares nacionalistas muito profundos, né? Muito extremados, eram nós e eles exagerados. E o Barth fala, tem algum problema aí. E aí ele identifica que, na verdade, o totalmente outro é Deus. Boa. E que nós estamos muito mais próximos uns dos outros do que nós estamos próximos dessa justiça divina, né? E ele começa, então, lá, a grande obra, né, bombástica dele, que é a Carta aos Romanos, ele começa falando que Deus do céu diz aos seres humanos o seu divino não. E que existe uma relação que não é uma relação de aceitação, vamos dizer assim, mas uma relação de rejeição de Deus para com os homens e dos homens para com Deus, um dizendo não para o outro. E que aí o movimento da reconciliação é o movimento do sim dito em Jesus Cristo, porque Jesus é Deus dizendo sim para a humanidade dizendo sim para Deus. E essa visão, por mais que nos traga um conceito de desavença muito grande, na verdade, no sentido barthiano e no sentido da ortodoxia, é uma visão da crise. E essa crise que é solucionada por esse outro lidar de Deus, que é esse lidar da reconciliação, né? Cara, isso num nível muito pessoal, para mim, me ensinou muito na minha trajetória evangélica mesmo, sobre perdão, por exemplo. Quando eu tentava me tomar pessoalmente de uma convicção muito profunda de que eu estava certo e o outro estava errado, e isso cria entre nós um nós e ele, um eu e ele muito radical, eu me lembrava que eu e este somos muito mais próximos do que eu e Deus ainda assim veio a nós em Cristo. Então, você pode pensar, tem um monoteísmo aí que leva a um fundamentalismo ou uma intolerância. Mas do jeito que ele está refletido na Escritura, é o jeito lá da parábola do credor incompassivo. Ele é aquele que perdoa o outro e por isso impõe uma ética de perdão. E fala, veja, a dívida que vocês têm entre vocês é muito menor do que a que você tinha comigo. E a gente está resolvido nisso. Por que não está resolvido ali também, né? Então eu acho que tem um caminho aí também que acaba sendo até mais radical do que se você pensar do ponto de vista até de alguns politeísmos antigos, né? Porque essa visão que ele pode estar fazendo talvez funcione meio pro politeísmo egípcio. Sim. Tá? Eu não conheço tão bem. Mas pro politeísmo grego, por exemplo, era muito mais fácil cada cidade ali escolher o seu deus protetor e botar os dois para brincar. Perfeito. Né? Acho que um outro jeito de lidar com essa situação, eu acho que a gente tem que voltar para a reconciliação, porque no final das contas, reconciliação é o tema central desse disso que nós estamos falando aqui hoje, né? Assim, ou é a consequência ideal, se a gente estiver falando do ponto de vista cristão aqui, né? Mas acho que um ponto de vista seria justamente o trinitário, né? Seria uma hermenêutica trinitária, uma antropologia conflituosa, né? Digamos assim, né? Então a gente tem, por exemplo, a ideia de que Deus, ele tem em si mesmo a identidade e a alteridade. Lembra aquele diagramazinho assim que tem da Trindade, né? Que Deus é
Deus é Pai, Deus Pai é Deus, Isso. Filho é Deus, Espírito é Deus, Pai não é o Filho, Pai não é o Espírito, Espírito não é o Filho. Isso, exatamente. E ali você tem as duas coisas, né? Você tem a figura do pai como uma identidade, né? Você tem a figura do filho como uma identidade, você tem a figura do espírito como uma identidade. Mas você tem a alteridade deles porque cada um não é o outro, embora as três pessoas da Trindade seja um só Deus. E cada um deles é Deus plenamente, que também é um grande paradoxo dentro da teologia, né? A gente costuma usar mais unidade e diversidade para falar da Trindade, né? Sim. E menos identidade e alteridade. Sim. Mas de fato. Não, perfeito. Existe que eles descobriram. Biblicamente você encontra, quando Jesus fala assim, seja feita a sua vontade e não a minha. Sim. Se estabelece ali uma visão de alteridade. Com toda certeza. Então... Você pensa que aquilo que, na atividade da economia trinitária, né? Cada um deles tem determinada função, digamos assim, em que o Espírito Consolador não é o mesmo que é o reconciliador, Jesus Cristo, né? O sangue derramado é do Filho, não é do Pai, essas coisas todas. Você tem uma identidade. Aí a gente vai brigar com o seu vô, o Jürgen Moltke. Essa nação você ainda vai deixar para outro dia, né? Mas o ponto é esse também. Então, sob uma perspectiva trinitária, a gente tem a capacidade de... E aí, veja, a questão é, né? Tá bom, mas o que tem a ver Deus com a gente, né? Então, assim, o ponto principal é de que quando a gente estuda a teontologia, né, os estudos sobre o ser de Deus, você também tem uma relação analógica entre o ser de Deus e o ser humano, né? Isso. Primeiro porque o ser humano foi criado à imagem de Deus. Né? Então ele já tem uma analogia ontológica, digamos assim. Que é a tal analogia do ser. Exatamente. Né? E a gente podia colocar aqui, usando o seu Bart, né? Que ia rejeitar a analogia do ser totalmente. Mas ele vai rejeitar isso, mas ele vai falar sobre a analogia relatione, né? Que é um termo latim aí. Vamos lá. Na teologia natural clássica, existe esse conceito da analogia do ser, que é um conceito escolástico, certo? Lá do Tomás de Aquino e a escola escolástica. Então, que é assim, que toda a criação, todo ser, ele tem uma analogia com, em si mesmo, ele carrega intrínseco aspectos da divindade, ok? Isso faz parte do que a gente chamaria de revelação natural. Então, é possível conhecer Deus nas coisas criadas, inclusive nas pessoas. Uma maneira de falar isso é que há em tudo que é criado um ponto de contato com Deus. Essa ideia, ela passou pela teologia como uma ideia bastante estabelecida, só que ela o extremo dela levou a algumas consequências. Por exemplo, a identificação dessa analogia com a ordem social. Então, na ordem e como as coisas são na sociedade, elas são porque Deus é dessa maneira. Então, por exemplo, existem algumas discussões sobre o que os historiadores da Idade Média chamam de sociedade tríplice da Idade Média, né? Alguns pensavam que ela refletia de alguma maneira a forma como a Trindade era, então por isso que a sociedade tem os que oram, os que trabalham e os que guerreiam, né? Então essa sociedade tríplice, ela seria um reflexo da Trindade. Então esse tipo de coisa. Recentemente, você pode procurar no YouTube, você vai ver apologistas evidencialistas procurando elementos da Trindade, por exemplo, em estados da matéria, né? Que é um problema científico e teológico, né? Mas você vai encontrar, tá bom? Esse tipo de analogia do ser que, quando é levado à última consequência, cria problemas, inclusive sociais, políticos e de autoritarismo. O Barth vai rejeitar a analogia do ser, ele vai falar que a única analogia que existe é a analogia da fé. A única não, tem a da relação, né? Que a gente fala... Quando a fé é a analogia da fé. Ele rejeita a analogia do ser, dizendo que, na verdade, o que existe de encontro com Deus está unicamente na fé, não está em nada. Eu não tenho contato com a revelação em nenhuma outra coisa, a não ser pela fé em Cristo. Quando eu creio em Jesus, ali se estabelece um tipo de relacionamento, de uma analogia com Deus. Ela é todinha fundamentada na fé. Ele, no fim da carreira dele, ele vai dizer que não é que não exista elementos de Deus na criação e não existe uma analogia do ser, de fato existe, só que ela é inacessível. Se nós tivéssemos ouvidos para ouvir, ouviríamos, mas nós não temos. É isso que ele vai falar. A gente não consegue criar uma teologia pela revelação natural. A revelação natural existe, só que a gente não consegue acessá-la porque ele tinha muito medo que isso fosse levar, por exemplo, ao Hitler, né? Que vai pensar numa estrutura social a partir de um tipo de resquício da revelação. Perfeito. Só que
As consequências sociais, isso aí foi o Thiago que me ensinou, inclusive, dentro do Barthes, tem a ver também com outro tipo de analogia, que é a analogia da relação. Perfeito. E aí... Não, mas é que a ideia básica é de que o ser humano ele também possui uma segunda analogia. Primeiro, que é submetida à analogia da fé. Sim, né? aham. Que é a parte da revelação, a parte, né? Ou seja, alheio à revelação, não é possível conhecer a Deus e ter qualquer tipo de analogia perfeito com ele. Mas dentro dessa lógica da analogia da fé, também temos uma analogia da relação. Uhum. Ou seja, e olha que interessante, o Barthes vai dizer assim, que a questão da imago Dei é a capacidade Imagem de Deus. a imagem de Deus, perfeitamente. Então, a imagem de Deus, lá em Gênesis 1, é basicamente a capacidade de nós entrarmos numa relação com Deus, assim como ele tem consigo mesmo, na divindade. E isso, ou seja, é uma relação analógica, mas é uma relação, uma analogia sobre as nossas relações, a capacidade do ser humano inteiro e possuir relações. Então, acho que também tem a ver com isso, né, cara? Perfeito. De alguma forma, né? E nesse sentido, a gente espelha... Porque, assim, a linguagem bíblica ela é toda relacional. É sobre paternidade, é sobre reconciliação, sobre perdão, sobre adoção, temas teológicos profundos. Justificação, inclusive, é um tema que acaba sendo relacional também, porque tem que ter um justificador, né? Quando a gente olha, por exemplo, a figura do resgatador lá em Ruth, por exemplo, né? Que é depois tomado pelo Messias do Novo Testamento. Tudo é relacional ali na Escritura, né? Sim. E essas visões relacionais que estão dentro da Escritura, elas não podem estar distantes da nossa vivência como comunidade de fé, como relação social também, né? Então, olhar para isso não é, por exemplo, um panenteísmo. Às vezes as pessoas criticam. Essa visão é uma visão panenteísta. Na relação, Deus está e tal. Não, é uma relação pautada por uma revelação que se manifesta em reconciliação. Boa. Então, quando a gente olha as fraturas profundas da sociedade que a gente vê hoje, o papel do cristão nessa sociedade é um papel de restauração. E aí a gente tem a própria fala do Karl Barth. Quando Karl Barth escreveu em 1919, um ano depois do fim da Primeira Guerra Mundial, ele tem uma carreira, uma ascendência gigantesca, que ele escreveu Carta aos Romanos durante a guerra, virou um texto que as universidades começaram a ler, todo mundo, toda essa faculdade de teologia, ele começou a receber título e tal, e aí ele dá uma palestra chamada O Cristão e a Sociedade, e ele fala, o cristão na sociedade, melhor, não é o cristão e a sociedade, o cristão na sociedade, ele fala, o cristão na sociedade, ele é esse sopro de renovo nas coisas velhas, ele é essa restauração nesses escombros, eu estou parafraseando, Sim. mas ele vai falando desse tipo de possibilidade de uma vivência cristã autêntica, tá um ruído aí, a gente já vai calar. Uma vivência cristã autêntica numa sociedade fraturada, que é uma vivência de conexão. Não, mas eu acho que isso que você falou agora sobre reconciliação é o ponto central desse podcast aqui, né? Pelo menos desse episódio. E aí, assim, eu acho que um modo prático de ver essa questão é de pensar assim, nesses termos. Esses termos eu tenho pensado nesses dias, é por isso que eu vou colocar eles aqui. Uhum. Nós tentarmos ter uma certa capacidade de aumentar o alcance da nossa... Não, então, você falou sobre reconciliação, né? Eu acho que reconciliação é um dos tópicos centrais aqui desse podcast, né? Agora, a gente tem que pensar em como essa reconciliação ela tá ligada com as coisas mais concretas, esse nós e eles mais concreto de hoje, né? Então a gente pensa em nós e eles, a gente pensa, sei lá, no conservador, no liberal, no direita, esquerda, e aí vamos colocar isso em outros contextos. Você tem Palestina, né? Você tem Palestina e judeus, você tem russos e ucranianos e tal. Então você tem inúmeros exemplos desse nós e eles em que, de fato, não é só um nós e eles, né? É um nós contra eles. Sim, né? sim. E aí a gente tem que pensar em como que a reconciliação ela tem algum papel aqui, né? Isso. Enfim, essa é uma questão, assim, eu tenho um palpite rápido. Mano. Meu palpite é que nós não podemos esperar a reconciliação plena, nós temos que esperar uma reconciliação provisória. Quando a gente pensa em reconciliação social, tá? Porque uma coisa é falar de reconciliação com Deus, né? E assim, é teórico, vou falar, é ideal dizer assim que nós nos reconciliamos com Deus e, portanto, nos reconciliamos com o outro. É ótimo pensar nisso, eu acho que essa deveria ser a consequência mais natural, né? Uhum.
da nossa relação estabelecida com Deus novamente, através de Cristo, mas isso é isso que acontece, né? Então, como é que funciona uma reconciliação social, né? Uma reconciliação em que os grupos sociais, eles conseguem não só conviver, mas também ter determinada relação restabelecida, ainda que seja para um determinado propósito, que é, por exemplo, manter a democracia, não é? Manter a capacidade de diálogo, manter instituições funcionando, né? Igrejas funcionando, famílias funcionais, né? Porque tudo isso também tem a ver com reconciliação. Bom, o meu palpite, então, como eu disse agora, é de que nós temos que buscar uma reconciliação provisória. O que é isso? É reconciliação para o seu determinado fim, né? É reconciliação para quê, exatamente? No âmbito da família, tem que ser uma reconciliação de tipo mais relacional, né? Mais afetivo e tal, né? Para uma democracia, tem que ser uma reconciliação de tipo mais legal, jurídico, né? Ou de direitos, talvez se pensar em direitos humanos, etc, né? Mas não sei, talvez seja insuficiente, né? Pensando aqui em como nós devemos agir, pensando num futuro mais ideal, né? Beleza, pode ser, mas o que nós podemos esperar entre agora e a reconciliação final, né? A reconciliação que seja mais provisória, menos final, né? Menos determinante, não sei. O problema do nós contra eles é que ele é uma lógica de eliminação, né? Que você mencionou, né? A ideia é a utopia, o desaparecimento do outro, né? Só que se você entra nessa lógica, você sempre só sustenta a identidade no antagonismo. Não é só na diferença, na distinção, ou na alteridade, né? Melhor dizendo. Você manter a identidade no antagonismo. Sim. E quando você mantém a identidade no antagonismo, para você continuar sendo quem você é, você precisa sempre do antagonista. Então você vai eliminando, até que você está eliminando os próprios. Isso você pode ver. Todos os discursos extremistas do tempo presente, eles começam identificando o inimigo do lado de fora e eles terminam brigando lá dentro. E você pode ver, vamos dar um exemplo bem básico, para eu não citar um grupo muito específico, mas o que passa pela história. Os nacionalismos. Sim. Ninguém odeia mais o nacional do que o nacionalista. Entendeu? O nacionalista, ele começa odiando o cara do outro país, mas ele termina odiando o cara do seu país que não odeia o outro tanto quanto ele odeia. Entendeu? Por quê? Porque é uma lógica da eliminação e do antagonismo. Sua identidade está baseada no antagonismo. É insustentável, inatingível, mas ela só se mantém porque ela é inatingível. Como você não consegue eliminar todo mundo, você sempre tem gente para encontrar como sendo o outro. Só que ele vai bater na violência. Começa já violento no linguajar e ele termina violento no... É isso, é uma violência primeiro simbólica. Para o terreno com a violência física. E aí, para fazer as duas construções da frase, né? Ele termina na guerra, que é a continuação da política por outros meios, e volta à política, que é a continuação da guerra por outros meios, que é a inversão que o Foucault fez, né? Vai nesse caminho. Então, no final, é uma lógica de violência o tempo todo. Se eu quero resistir, eu preciso resistir à lógica da eliminação. A lógica da eliminação é a lógica da afirmação da existência. A afirmação da existência do outro. E a afirmação da existência do outro, ela se dá em primeiro lugar porque ela não é uma existência meramente física, o outro existe como matéria, mas é uma existência plena. A existência plena do outro envolve a sua existência como um indivíduo com as suas características de identidade. Ou seja, com as suas possibilidades de contribuição, de expressão, de existência bastante específicas da sua individualidade. Então, com o peso total da existência do outro. Que coisa linda, exatamente, com o peso total da existência do outro. Amei. Cara, você vai ter que falar mais sobre isso depois pra gente desligar a câmera, porque peso é uma palavra que, biblicamente, é a palavra pra glória, né? Boa. Com toda a glória do outro. E isso é maravilhoso, porque pelo menos nos dá caminhos, porque se eu tenho que afirmar essa existência do outro, eu começo dando ao outro lugar para falar. Sim. E aí eu quero voltar nessa nossa alteridade em relação a Deus e nesse modelo de lidar com a alteridade que Deus traz. Porque existe uma coisa na nossa relação com Deus que é a oração. E oração, ela não é só uma maneira de a gente se relacionar com Deus, a oração, ela também é um modelo de comunicação. Boa. Eu tenho pensado muito nisso ultimamente, inclusive falando sobre reconciliação familiar, a oração como modelo de comunicação. Porque Deus sabe todas as coisas, ele não precisa ouvir. Mas ele ouve. Deus é o que fala e traz as coisas em existência, mas quando a gente ora, ele faz silêncio e se inclina para ouvir a criatura criada pela palavra dele, falando com ele.
Deus, ele dá o senso de existência para aqueles que ele literalmente trouxe da inexistência para a existência. E esse é um modelo para a gente na nossa vida comunitária também. Como eu não posso criar ninguém pela minha palavra, eu posso pelo menos reconhecer a existência dele ouvindo. Ouvindo. Então, porque criar o outro pela palavra, eu estou me fazendo Deus. Aí a distinção com Deus acabou e eu estou querendo dizer quem o outro é. Aí acabou a possibilidade, aí o egiptólogo vai estar totalmente certo. Isso aí também é violência, né? Também é violência, eu estou construindo o outro para o meu discurso. Mas quando eu falo, não, eu vou ouvir porque Deus ouve, e é assim que Deus estabelece essa alteridade que já está entre nós, aí eu começo a construir caminhos possíveis dessa reconciliação. E eu concordo contigo, que ela é uma reconciliação provisória e limitada. Assim. Ela vai envolver, e ela vai necessitar, isso assim, os nossos grandes inspiradores contemporâneos falam sobre isso, ela vai falar sobre reconciliação no sentido de reparação, de justiça, que tanto o Wolff vai falar sobre isso, como o Isaac Macaulay vai falar sobre isso, num termo muito a respeito da reconciliação racial e tudo mais. Precisa de justiça, mas para isso você precisa ouvir. A gente está num país que a gente teve que fazer uma comissão da verdade para estabelecer justiça sobre uma coisa que a gente falou. Ninguém fala sobre esse assunto, acabou. Estabelecer um perdão que não é reconciliação, porque não é um perdão, essa anistia do Brasil não foi perdão. Ela foi cala a boca, acabou esse negócio, ninguém toca nesse assunto. Só que os desaparecimentos continuam, as faltas de conclusão continuam, as dores e as destruições familiares continuam. Não, a gente compensa isso. Compensa como? Não, pagando para as vítimas da ditadura. Isso é suficiente para a existência de um ser humano em toda a sua glória? Como é que é isso? Então, a gente precisa ouvir, a gente precisa lidar com a verdade, porque é assim que Deus faz quando a gente ora. E a gente precisa usar a oração como um modelo de relacionamento também uns com os outros. Muito bom, mano. Então, acho que a gente Tem uma coisa interessante também, só pra gente já finalizar nosso papo. Você pode falar depois, não, porque eu tô falando assim. Não, agora eu você faço depois mas sim. Violento, né, Jorinho? É eu ou você, né? Eu vejo que é assim, é interessante uma questão etimológica aqui. É que a palavra hostilidade e hospitalidade, elas têm a mesma raiz. Olha só, rapaz, hoje você é etimológico, tô gostando, né? É muito legal isso. Então, assim, de algum modo, se a gente pensar nessa estrutura nós, eles, né? Aí a gente sai do nós versus eles, que é hostilidade, vai para o nós com eles, que é hospitalidade. Exatamente. É uma capacidade de abraçar, aqui o Wolff de novo, né? Abraçar, acolher o outro no seu peso total, da sua identidade, e a gente acaba tendo a capacidade também de ser mudado pelo outro. Perfeito. Né? Que é o ideal, digamos assim, trinitário das relações humanas. Né? É de ser tão, como diria o Moltmann, né? De habitar no outro, né? Assim como Deus habita nele mesmo, o Pai habita no Filho, o Filho habita no Espírito e tal, né? Essa relação pericorética. Nós temos também essa relação, essa possibilidade provisória de ver isso também nas nossas relações humanas. Exatamente. Ser capaz de abraçar o outro e as suas estranhezas, né? No inglês é legal essa palavra alien. Porque o alien não é só o extraterrestre, é o estrangeiro, né? O estrangeiro. Inclusive é o título do livro do Stanley Hauerwas, né? O Resident Aliens. Isso, exatamente. Então tem a ver com isso, né? Tipo assim, é a estranheza. Porque a questão é essa, né, cara? Tipo assim, nós vivemos num mundo onde a estranheza, ela é, digamos assim, ignorada, né? A gente não é capaz mais de lidar com a estranheza do outro. E aí a gente pode dizer com a alteridade do outro, né? Exatamente. Mas se a gente pensar em como Jesus, ele abraça a nossa estranheza, né? Ou como a fé cristã nos ensina a abraçar a estranheza do outro, mesmo o inimigo orando por ele, por exemplo, que tem a ver com o que você falou agora, de oração, a gente tem outros recursos. Também tem isso, né? Orar pelo inimigo. É verdade, ainda tem esse aspecto também. Sim, exatamente. Esse talvez seja o tema, Thiago, você me corrija se eu estiver errado, mas esse tema de alteridade e tal, acho que é o tema que a gente mais conversa, né? Quando a gente se encontra, assim, a gente fica falando sobre isso. Por causa das nossas influências também, né? Falando nisso, e aí, o que você recomenda, então, pra galera? Nós já temos aqui, né? A recomendação. Eu tenho um monte de recomendação aqui. A minha principal recomendação é Exclusão e Abraço. Maravilhoso. Realmente, um livro que mudou minha vida de verdade. Assim. Falo sem sombra de dúvidas, mudou minha vida. A primeira leitura que eu fiz desse livro já foi, assim, explosão dentro de mim. Isso que me fez, inclusive, pesquisar o que eu pesquiso no doutorado com esse livro. Né? Olha só a influência dele. Que legal. Então, ir lá para estudar e ser supervisionado por ele foi, tipo assim, sabe, maior
Tipo, coisa que eu poderia ter, oportunidade que eu poderia ter, porque isso realmente mudou minha vida. Então, Legal. acho que vale a pena ler, né? E aí, eu acho que dá pra mencionar também, se estiver falando de alteridade, dá pra mencionar também o livro Eu e Tudo, Martin Buber. Roubou minha indicação. Você fala isso. Mas eu tenho mais uma, eu vou falar outra. Não, pode falar. Tem outros aqui sobre isso, mas é que esse livro, ele é poético. É poético. Acima de tudo, ele é poético, e não um livro filosófico. Se você for ler, sei lá, né, Paul Ricoeur, Levinas... Ele ao mesmo tempo é filosófico, poético, teológico, existencialista. Exatamente, é tudo legal, cara. E ele usa lá o que alguns autores vão chamar de ontologia relacional. Isso. Eu acho que cabe muito, na noção de pessoa que a Bíblia traz para nós. Perfeito. Mas isso vai ficar para outro dia. Muito bom, muito bom. Eu vou fazer uma indicação multimídia aqui então, tá? Primeiro eu quero indicar um livro do Byung-Chul Han de novo, olha aí, ó. Né? Ele tem um livro chamado Agonia do Eros, né? Em que ele vai falar do totalmente outro também, mas na relação da possibilidade do amor, né? E é interessante. Ele tem um outro livro mais sobre esse assunto até, que é a expulsão do outro, né? Tem. E tem o Morte e Alteridade. Né? Morte e Alteridade. Esse é difícil, hein? E ele é um dos raros livros grandes dele. Ele trabalha bastante essa questão da alteridade, porque como é muito interessante a maneira que ele constrói, vou dar um panorama rapidinho assim, porque o Byung-Chul Han trabalha muitas questões que ele pegou do Heidegger, inclusive, de positividade e negatividade, né? E ele fala que a gente está numa época de pobre negatividade. E como a negatividade, elas são essas resistências, essa possibilidade, que inclusive fortalecem numa forma que ele chama de imunológica, né? Isso. Alguns sensos de identidade, inclusive, a gente tem problema com alteridade, a gente tem uma série de problemas disso. E aí, ele vai dizer que a gente é tão ruim na negatividade que a gente, inclusive, não suporta a alteridade. E a gente entra num tipo de sociedade narcisista, né? Que se vê em tudo e que não consegue ver o outro em nada. E isso gera um monte de consequências. Então esse é um tema muito importante para ele. Ele vincula isso, inclusive, com a questão do neoliberalismo que a gente falou no nosso último episódio. Então, Byung-Chul Han vai trabalhar a crítica sobre a maneira como ele trabalha essas questões, mas eu acho que ele é muito interessante ainda. Vale muito a pena lidar com o que ele diz. Ótimo. Eu acho que você deveria ler o Karl Barth, né? Eu vou recomendar um livro específico dele. Tem alguns que eu poderia recomendar aqui, mas eu vou recomendar o Palavra de Deus, Palavra dos Homens. Tem um capítulo sobre justiça lá, que é interessante, que pode ajudar a gente um pouco no nosso diálogo. Eu vou voltar a ele em outros momentos das nossas conversas aqui. Não é o livro que ele trata exatamente sobre esse assunto que ele está dizendo, mas ele é um livro mais tranquilinho de ler e legalzinho, tá? Então vai nesse livro aí. E quero indicar uma música, cara. Quero indicar uma música. Manda. Música tem um cantor americano que chama John Guerra. Acho que você já me indicou ele. John Guerra. Guerra. E ele tem uma música que chama Citizens, Cidadão. É você mesmo que me indicou. Lembro isso. Citizens. E ele fala dessa questão dos aliens, né? E, cara, essa música, além dela ser uma música linda, ela tem uma letra espetacular, inclusive para vincular essa nossa ideia de um reino que, de alguma maneira, ilumina e molda as nossas relações, né? Então, é isso aí. Acho que eu vou ficar nisso. Boas indicações, hein? Boas indicações, Boas indicações. Ótimo, essa música é muito boa. Cacau muito bom. Isso aí, então. Vamos por aqui, né? Se você quiser nos apoiar, você pode entrar no Substack. Fé Pública, procura lá Fé Pública no Substack, você se inscreve gratuitamente, você recebe... Vai ter um link aqui em algum lugar, né? Vai ter um link. Na descrição que esse episódio tiver, seja no YouTube, Spotify ou qualquer lugar, vai ter um link. E lá você pode clicar e aí você se inscreve e recebe todas as nossas publicações novas, né? Esse podcast aqui é quinzenal, né? É isso. Então você recebe um episódio a cada 15 dias. Mas você também pode apoiar financeiramente esse projeto nosso aqui. A partir de R$5, né, por mês. Não é nem um salgado mais, né? E aí você apoia a gente, você pode ser apoiador mensal, anual, que fica mais barato do que o mensal, ou você pode ser um apoiador fundador. Olha aí, né? Se tornar alguém e que o seu nome será lembrado para todo sempre no podcast. E nós vamos aí ter algumas vantagenzinhas, né, para quem tem esses, inclusive para comentar no Substack, fazer parte da nossa comunidade e outras coisas mais. Isso aí. Até a próxima, galera. Até a próxima. Valeu.